numa pequena cidadezinha no interior de Portugal. Em 1917, 3 crianças foram escolhidas pelo céu para serem portadoras de uma mensagem de alerta para a humanidade. Estas 3 crianças eram 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. Elas viviam nessa região rural que eu estou desenhando, uma área de colinas, cheia de pequenas montanhas, de muitas roças, de muitas lavouras, de um vilarejo muito pequenininho de famílias bem simples. Nessa região, as pessoas eram muito entregues à fé católica e tinham extrema devoção à Nossa Senhora. Estas 3 crianças, Lúcia era a mais velha delas, tinha 10 anos. Francisco e Jacinta, que eram irmãos e primos de Lúcia, tinham respectivamente 8 e 6 anos. Jacinta era a menorzinha deles. Quando eles começaram a pastorear, Lúcia tinha 10, Lúcia já pastoreava antes com outras crianças, antes de pastorear com os priminhos. Mas aconteceram alguns problemas durante esse pastoreio que eu vou relatar resumidamente. Estas experiências que as crianças tiveram, místicas, com o anjo e também com Nossa Senhora, iniciaram muito sutilmente com Lúcia, um ano antes, mais ou menos, dela começar a pastorear com os priminhos. Todas essas famílias católicas tinham o hábito de reservar 1 hora por dia ou mais para orar as orações, principalmente do Santo Terço, o do Rosário de Nossa Senhora, que são 50 contas de Ave Marias intercaladas por Pai Nossos. Então, estas crianças também tinham este hábito quando elas paravam para lanchar, durante o pastoreio, que se iniciava, vamos esclarecer como é que funcionava o pastoreio. Ele começava antes do nascer do sol, então era um trabalho que exigia bastante das crianças, e quem o faziam eram as crianças, geralmente a partir dos 7 anos, já iniciavam o pastoreio das ovelhas. Cada membro da família, cada criança, tinha uma relativa função, algo útil que essa criança tinha que fazer, dentro do círculo familiar. Então, Lúcia já tinha idade suficiente para pastorear e ela iniciou essas atividades. Então, era antes do pôr do sol, elas terminavam o pastoreio. Então, durante todo esse período do sol, do nascer e do pôr do sol, as crianças ficavam com estas ovelhas, conduzindo elas a pastos, onde houvesse grama fresca, capim, ervas para elas pastorear, e também cuidando para que essas ovelhas não invadissem as lavouras recém-plantadas. Então era um trabalho que exigia um esforço relativamente grande para uma criança. E, sendo assim, tinha um momento que essas crianças também brincavam junto com o pastoreio e também elas paravam para se alimentar, para almoçar, elas levavam um lanche. E neste momento elas oravam o terço antes de almoçar. E Lúcia fez isso com as amigas que ela estava pastoreando. E durante estas orações do terço, elas começaram a observar que um estranho fenômeno começou a acontecer. Onde elas estavam, geralmente essas crianças se abrigavam perto das árvores, para se proteger do sol. Então, começava a se formar uma figura sem muita forma, luminosa em cima de uma árvore, quando elas oravam o terço. Era uma figura silenciosa que não se comunicava com as meninas, nem com Lúcia, mas que ela ficava ali enquanto elas oravam o terço. E assim que elas terminavam, essa figura desaparecia. E as crianças ficaram muito assustadas, Lúcia ficou mais curiosa do que assustada deste fenômeno. Um ponto interessante é que Lúcia não queria que fosse comentado isso com ninguém, porque elas também nem sabiam do que se tratava aquilo.
Então as pessoas poderiam interpretar mal, pensar que elas estavam mentindo, inventando essas histórias, né? E foi exatamente isso que aconteceu. As meninas contaram, as pessoas começaram a falar que elas estavam inventando, né? Ou que eram esses mexericos do interior que todo mundo fala. E isso acabou nos ouvidos da mãe da Lúcia. E a dona Rosa, a mãe da Lúcia, era uma mãe assim muito devota, muito honesta e que detestava mentira na boca dos filhos. Então ela achava que Lúcia pudesse estar inventando essas mentiras, né? E isso era uma coisa assim muito séria para a mãe da Lúcia e também para a Lúcia, que levava isso muito a sério. E quando ela foi questionada pela mãe, ela simplesmente disse que parecia uma pessoa enrolada num lençol branco, mas que não dava para ver quem era nem o que era, e ela também não sabia do que se tratava. E assim, a Lúcia começou a se sentir desconfortável de pastorear com essas meninas, porque ela tinha medo que isso aumentasse de proporção e causasse mais problemas para ela, né? Foi aí que Lúcia resolveu trocar de parceiros de pastoreio, e foi assim que as crianças ficaram exultantes, muito felizes. Jacinta e Francisco nem se acreditavam que agora eles poderiam passar o dia inteiro com Lúcia, eles poderiam brincar e aproveitar a companhia um do outro, que era o que eles mais queriam, né? Então, a partir dali, da união dessas 3 crianças, é que se iniciaram realmente todo o processo de preparação espiritual delas e que se teve com a presença do anjo, o anjo de Portugal. Como as crianças tinham este hábito de orar ao meio-dia, né, antes de almoçar, os 3 pastorinhos eles se reuniam geralmente embaixo de uma árvore ou numa grutinha que eles tinham encontrado, né? Uma pequena proeminência de rocha assim entre as colinas. E ali eles estavam orando o terço resumido, que era o que eles faziam. Para que eles pudessem brincar mais, elas, em vez de orar a Ave Maria completa, as crianças só diziam Ave Maria 10 vezes, e quando chegava na continha de intercessão, né, que liga as 2 dezenas, eles diziam o Pai Nosso. Então era um terço resumido, para que assim elas pudessem terminar logo e poder brincar. Era a forma infantil delas de fazer essa oração, né? E neste momento, enquanto elas rezavam, elas perceberam um forte vento que sacudiu as árvores e um estranho clarão se formando, até que uma figura começou a se aproximar delas, uma figura luminosa. De repente, essa figura começou a tomar contornos de um belo jovem de uns 14 ou 15 anos. Ele emanava uma luz muito forte, muito intensa e muito translúcida que transpassava a pele dele. Então ele emanava essa luz. Era um ser muito claro, muito iluminado. E as crianças ficaram muito emocionadas, né, e espantadas de olhar este ser ali se formando diante delas. Então, o primeiro momento que ele disse: "Não tenham medo. Eu sou o anjo da paz, rezem comigo." E ele se ajoelhou, tocou a cabeça no solo e orou 3 vezes uma oração para as crianças. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não o creem, não adoram, não o esperam e não vos amam. E ele convidou as crianças para que repetissem esse gesto e repetissem a oração junto com ele. E ao fim, aí as crianças repetiram, né? Se ajoelharam, encostaram as cabeças no chão e repetiam junto com o anjo essa oração. E ao final, o anjo terminou dizendo: "Os corações de Maria e Jesus estão atentos às vozes das súplicas de vocês." E então o anjo desapareceu. E assim, no final deste momento, as crianças perceberam que algo realmente extraordinário estava acontecendo com elas, né? Elas não tiveram nem energia para falar. Durante a aparição do anjo, elas não tinham energia, diferente de Nossa Senhora, que eu vou falar mais para frente.
Elas ficavam sem energia e sem vontade de conversar entre elas. Elas ficavam em silêncio e naquela atmosfera da oração, né? Repetindo a oração sem cessar. E assim aconteceu essa transformação inicial nas crianças, que elas passaram a orar essa oração com muita devoção. Então, antes de crianças que somente repetiam o terço de forma resumida, agora elas passaram com essa energia, né, que o anjo passou para elas, na consciência delas, né? É como se elas tivessem tido um despertar para a oração. E assim elas mantiveram nessa atmosfera orante. E elas combinaram entre si que não iriam contar isso para ninguém. E as crianças manteram, né, a palavra delas, para que evitassem, né, que acontecesse a mesma coisa que aconteceu antes com a Lúcia, né, das pessoas ficarem falando e criticando as crianças. Nos dias que se seguiram, as crianças ficaram, como elas se sentiam na descrição de Lúcia, cheios de Deus. Foi a sensação que Lúcia teve com a presença do anjo. Elas só pensavam nele e chegavam nas pastagens e logo começavam a orar, né? Principalmente Francisco, ele ficou até com dores nas costas de tantas prostrações que ele fazia nesta oração. E com o tempo, as crianças foram diminuindo um pouco o ritmo das orações e voltaram aos pouquinhos a fazer aquilo que elas sempre faziam, que é brincar. Os meses foram passando e já era época do verão, né? E as crianças estavam recolhidas junto ao poço que era atrás da casa de Lúcia, junto de umas árvores, e nessa área elas reservavam para descansar, né? Durante o almoço, quando elas oravam o terço. Nesta hora, elas viram um forte clarão e uma forte luz se formando, e o anjo novamente apareceu para elas. Essa é a segunda aparição dele. E a coisa que ele falou quando ele se materializou, ele fez uma pergunta: o que fazeis? O que estão fazendo, né? Rezem, rezem muito. Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vocês desígnios de misericórdia. Ofereçam orações e sacrifícios constantes ao Altíssimo. Então Lúcia, ao ouvir aquilo, ela perguntou: como devemos nos sacrificar? Essa era a dúvida dela, né? Que sacrifício é uma coisa que para criança não é uma experiência normal, né? Porque as crianças tendem a satisfazer naturalmente as suas necessidades, de tanto de fome, sono, né? É algo automático para as crianças. Então, o sacrifício não faz parte da consciência das crianças. E o anjo respondeu: de tudo aquilo que puderem, ofereçam um sacrifício a Deus, como reparação pelos pecados que o têm ofendido e como súplica pela conversão dos pecadores. Atrairão assim, deste modo, a paz sobre esta pátria. Eu sou o anjo da guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitem e suportem com submissão os sofrimentos que o Senhor lhes enviar. E assim o anjo desapareceu. Neste momento, as crianças foram introduzidas a um novo mistério, né? Que é o mistério do sofrimento, do sacrifício. No primeiro momento, na primeira vez que o anjo se apresenta, ele ensina a oração. E agora ele está ensinando o mistério realmente do sacrifício para as crianças. Francisco, ele chega perto de Lúcia e pergunta o que ele disse. E aí Lúcia responde: você não escutou o que ele falou? E aí ele fala: eu ouvi, mas escutar não. Então neste momento a gente percebe que Jacinta e Lúcia veem e ouvem o anjo, mas Francisco ele só vê, ele não tem a percepção do som, né? E aí mais tarde Lúcia explicou para ele o que o anjo tinha dito. Então elas ficaram refletindo
sobre o significado do sacrifício, do que elas teriam que fazer, né, e como que elas iriam viver isso a partir dali. As palavras do anjo ficaram gravadas no espírito das crianças, né? A partir dali, as crianças ficaram comprometidas com a tarefa de realizar o que o anjo havia pedido. Então, elas começaram a jejuar. E como que elas faziam isso, né? O jejum não faz parte da consciência das crianças. E é como elas levavam o lanche para o almoço e elas repartiam um pouco com as ovelhas, elas passaram a dar todo o lanche para as ovelhas e assim elas não almoçariam, né? E fariam o sacrifício do jejum. Todos eles entraram em acordo com isso, gostaram da ideia e assim elas passaram a fazer. E passavam o dia colhendo amoras, frutinhas, sementes, tudo aquilo que elas viam que dava para comer, mas não era aquilo que estava assim doce ou gostoso, era as mais amargas, as mais verdes. Até nisso elas buscavam oferecer como um sacrifício, né? Ir contra a vontade do que elas queriam, como uma mortificação realmente. Tinha uma tarde que estava muito quente e as crianças estavam, além de fome, né? Elas estavam com muita sede. Então, Lúcia resolveu pegar água numa propriedade ali perto, trazer uma jarra de água para eles e assim que a Lúcia conseguiu, voltou com essa jarra, ofereceu para Jacinta, que estava com muita dor de cabeça e muito incomodada, né? Com o jejum que eles estavam fazendo. Ela pedia que os grilos parassem as cigarras parassem de gritar tão alto, porque ela estava com dor de cabeça. E ali Jacinta disse que não queria aquela água, porque ela queria realmente se sacrificar. Então as crianças não tinham naquele momento um diretor espiritual, alguém que as orientasse. Tudo que elas faziam de todo o coração, né? Entregando aquilo como o que elas achavam que era certo, apesar de ser algo assim grandioso para as crianças fazerem. E assim as crianças foram vivendo em segredo este sacrifício diário que elas realizavam na pureza de seus corações e de suas intenções, com o objetivo de realmente responder aquele chamado do anjo pela conversão dos pecadores. Vale lembrar que a Terra estava passando por momentos bem difíceis, era a Primeira Guerra Mundial que estava ocorrendo, o avanço do comunismo, tanto em Portugal como no mundo inteiro, né? E o comunismo é essencialmente ateu e contra tudo que é sagrado, espiritual. E isso é uma coisa muito séria para a história do homem, né? Como um ser espiritual vivendo num corpo de carne. Ele é essencialmente um ser espiritual, numa experiência terrena. Então é como se perdesse totalmente a essência do porquê do homem estar aqui. E essas crianças, de certa forma, com toda essa entrega delas, faziam com que houvesse um equilíbrio espiritual na Terra, um equilíbrio pela pureza com que elas faziam aquelas atividades, aqueles pequenos sacrifícios que para elas eram grandiosos, muitas vezes os adultos não conseguem fazer, não é? Mas para elas, elas faziam com tanta naturalidade e pureza realmente de intenção, que aquilo é recebido pelo plano espiritual com muita doçura, com muito amor e era devolvido para o planeta como misericórdia, para realmente que as almas fossem socorridas e acolhidas neste momento difícil do planeta. Então, o tempo se passou, as crianças mantiveram essa atitude, né, em segredo, e mais ou menos em outubro, por volta do meio-dia, elas estavam novamente na grutinha que elas se recolhiam para fazer, né, o refúgio que elas tinham para se recolher em oração. E o
o anjo se materializou novamente diante delas, através de uma luz intensa que se aproximava deles. E assim o anjo veio trazendo algo novo. Em suas mãos havia um cálice e, suspenso sobre esse cálice, havia uma hóstia, na qual caíam algumas gotas do sangue dentro deste cálice. Era o mistério da Eucaristia, da redenção, do corpo de Cristo. O anjo ajoelhou-se e ele ensinou uma nova oração às crianças. Ele dizia: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue e alma e divindade de Jesus Cristo presente em todos os sacrários da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que lhes é ofendido, e pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Pediu, então, às crianças que repetissem essa oração 3 vezes. Depois, ele se levantou, pegou o cálice e a hóstia que tinha ficado suspensos no ar, deu a hóstia a Lúcia e repartiu o sangue do cálice com Jacinta e Francisco. E disse: Tomem e bebam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparem os seus crimes e consolem o vosso Deus. Prostrou-se novamente em terra e repetiu 3 vezes a mesma oração, e assim o anjo desapareceu. Ele ensinou as crianças a oferecer a imensa riqueza espiritual daquele mistério à Trindade, em reparação pelos pecados continuamente cometidos pelos homens, cuja conversão devem pedir pelos méritos infinitos de Jesus e de sua mãe Maria. A força da presença de Deus era tão intensa que os absorvia completamente e aniquilava quase-os por completo. Eram privados dos usos dos sentidos corporais por um grande espaço de tempo, e a paz e a felicidade que eles sentiam era tão grande e tão íntima, e eles estavam completamente concentrados com a alma em Deus. O abatimento físico era grande e os prostrava depois desta aparição. Então, assim, as crianças foram iniciadas pelo anjo a se prepararem para o que estava por vir, que era a aparição de Nossa Senhora. E eles não sabiam, mas o anjo, através do ensino da oração, do sacrifício e da comunhão espiritual, preparou essas crianças para esse momento tão importante que elas iriam viver. E isso a gente vai relatar no próximo vídeo. Até lá, então.